Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo. Meu nome é Roberto. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, por favor. Também ative o sino de notificações e dê aquele like se o vídeo for relevante e se fazer sentido para você. Hoje quero compartilhar com você aqui a respeito de pessoas que agem movidas pelas emoções. Infelizmente, essas pessoas são perigosas, são pegajosas e elas sugam nossas energias. Se você é uma pessoa empata que tem aí a tendência de ouvir as pessoas, né, de dar atenção, de ser sincero, ser genuíno, então é muito importante que você tome consciência disso. É importante que você identifique. E eu vou falar aqui para você alguns comportamentos, né, dessas pessoas, as quais, se você estiver passando por isso, você fique mais atento, tá? Então, as pessoas que agem movidas pelas emoções, elas não têm compromisso com o que elas falam, né? Elas, por um motivo ou outro, elas acabam se apegando a você, elas acabam se emocionando no seu comportamento e naquele momento elas falam algo a qual elas não têm compromisso com a fala. Ou seja, ela só está falando aquilo porque ela está movida pelas emoções. Vou te dar aqui exemplo de pessoas que agem movida pelas emoções e as quais não têm compromisso com suas falas. Pessoas, um exemplo é um casal que se conhece, por exemplo, né, que está apaixonado, ou mesmo que não estejam apaixonados, mas elas estão emocionadas, empolgadas uma pelas outras, um casal, seja homem ou mulher. Você pode notar que quando uma menina ou um menino, ou um rapaz ou uma moça, eles estão empolgados emocionalmente com outras pessoas, né, um casal de namorado, por exemplo, ou mesmo marido e mulher, eles naquele momento eles falam eu te amo, eu vou viver com você pro resto da minha vida, eu aceito sofrer com você, tudo que vier eu aceito, vou aguentar firme com você. Elas prometem, falam, né? É, tudo no calor da emoção. Naquele momento, exato momento, elas estão se sentindo bem, empolgada, né? Elas estão emocionadas com o que está acontecendo, com o evento. Então, aquela atitude, aquele comportamento seu está ativando nela, acionando nela as suas emoções. Ela está se sentindo bem emocionalmente e por conta disso ela se sente na obrigação de falar para você aquilo que ela está sentindo, mas só naquele momento. Passou aquele momento, ela já não está sentindo mais. Então, ela fala agindo pelas emoções. Ela não tem compromisso com aquilo que falou, porque amanhã, né, ou uma hora, um tempo depois, ela já mudou, o sentimento dela mudou, ela já não está mais é, não está mais recebendo aquela energia positiva, né, a qual ela sentia antes. Então, naquele momento, ela não soube falar racionalmente, ela não conseguiu ser racional, ela foi emocional. E agindo pela emoção, ela fala algo que ela não vai cumprir. Então, a maioria das pessoas agem pelas emoções. Então, um exemplo bastante, né, um bom exemplo é esse casal, né? Você já tem passado por isso ou já conhece alguém que já passou por isso. Então, essas pessoas não são de confiança. Então, é importante que você identifique pessoas que agem movidas pelas emoções. Eu tenho passado por isso no meu trabalho, né? E eu, como sou uma pessoa que dou atenção, sou uma pessoa empata, né? Gosto de ouvir a pessoa, me interesso naquilo que ela está falando, então ela se sente no dever de falar algo, né? De se comprometer com algo que ela não vai cumprir. Né? Um exemplo disso muito relevante foi a questão de Jesus. Né? Jesus era uma pessoa empata, né? Fazia milagres, ouvia as pessoas
ele era uma pessoa serena e as pessoas se empolgavam com Jesus. Naquele momento, as pessoas todas chamavam ele de mestre, adoravam ele, falavam que amavam, beijavam ele, né? Elas eram solidárias, tudo fala, mas na verdade era só um movimento, uma ação pela emoção. Então é importante que a gente identifique essas pessoas, tá? Elas também, nesse período de ação, né, movida pelas emoções, elas também te ofertam coisas, elas começam a te dar coisas. Então é interessante que você identifique essas pessoas para não aceitar, né, tão fácil as coisas dessas pessoas. Porque uma vez que você aceita, você fica devedor dessas pessoas. Elas não são igual outras pessoas, né? E a minoria, inclusive, que te dá algo, mas te dá com a mão e a outra não fica sabendo. Elas já não. Infelizmente, elas são assim. Elas te dão algo, né? E ela já te olha no dia seguinte como devedor. Vamos supor que você, né? Ou mesmo que você dê algo para as pessoas. Tem que tomar muito cuidado no dar e no receber. Tem que saber com quem a gente está lidando, porque senão a gente cria vínculo emocional com essa pessoa. Essa pessoa te olha como devedor. E mesmo que você pague, às vezes, ela ainda continua te olhando como devedor. Né? Às vezes ela não espera de você algo material, mas ela espera uma atenção sua. Ela espera que você esteja bem, né? A todo momento para ela. E nós, como humanos, não é todo dia que estamos bem. Né? Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não sente vontade, né, de rir, não sente vontade de, né, ficar aí agradando pessoas. Eu, por exemplo, tem dia que eu não estou bem, aliás, tem dia que eu nem sinto vontade de cumprimentar ou ofertar um bom dia para a pessoa. E se você se compromete com essa pessoa, se você aceita algo dessa pessoa, ela vai te olhar como devedor. E mesmo que você não aceite nada, só um bom dia, às vezes, um cumprimento que você dá para a pessoa já se sente no direito de te cobrar o seu bem-estar 24 horas. Então, pessoas que agem por emoção são pessoas perigosas, perigosas. É importante que a gente mantenha uma distância dessas pessoas, né? Por mais que você seja uma pessoa empata, uma pessoa boa que tem aí um interesse genuíno de ouvir as pessoas, mas é importante que a gente pesquise, analise, né, e meça certinho com quem a gente está lidando para não ficar amarrado com essas pessoas. Essas pessoas, quando elas se sentem, quando elas veem em você uma fonte de energia, elas vão sugar de você até. Né? Um exemplo disso é no meu trabalho, quando uma pessoa começa a falar, eu paro para ouvir ela, dou atenção. Né? Ela, por sua vez, ela já não dá essa atenção para mim, porque ela não tem interesse no que eu estou falando. E nada contra isso, tá? Nada contra isso. Só que a partir do momento que eu não estou disponível, né, que eu não estou bem para dar essa atenção, que eu estou esgotado, ela já começa a se aborrecer comigo. Ela já começa a ficar ressentida comigo. E assim são pessoas que agem por emoções. Né? Elas, como diz na Bíblia, sobre o sanguessuga. Aliás, né, falando aqui de ser empata, e como eu falei de Jesus, que a pessoa era uma pessoa empata, né, você pode notar que Jesus, no final, todo mundo virou as costas para ele. Na verdade, não foi nem os religiosos e nem o rei lá, né, o Iscariote lá, que foi pior do que o povo. O povo virou as costas, né, para Jesus. E pegando um gancho disso, você deve ter ouvido falar como tá tendo eleição aí, vai ter eleição aí no próximo mês. Então você já deve ter ouvido falar a respeito de Pablo Marçal. Pablo Marçal é um candidato a prefeito de São Paulo e ele está indo bem nas pesquisas, né?
Só que agora no final tá acontecendo pancadaria lá. E o sistema quer derrubar ele. E, e a maioria dos jornalistas, né, eles defendem quem está no poder, né? E já tem o povo, muita gente que que fica lá puxando o saco. Você pode notar que na época de Jesus ele chamava ele de mestre daqui, eu te amo dali, né? E toda aquela ladainha, mas era tudo movido pelas emoções. E assim eu vejo no Pablo Marçal. As pessoas ficam emocionadas pelo comportamento de Pablo Marçal, né? Ficam empolgadas e naquele momento que eles estão empolgadas, né? Porque o Pablo Marçal é uma pessoa corajosa que está enfrentando aquele pessoal do poder. Então as pessoas ficam empolgadas, ficam emocionadas e por conta dessa ação emocional, elas falam, né, tudo agindo pelas emoções. E aí eu não acredito que elas vão ter atitude, né, de votar para ele, né, porque de uns dias para cá tá saindo pancadaria lá e, e tem muita gente que está se afastando de Pablo Marçal. Então, é, muitas pessoas agem pelas emoções. Elas vê um comportamento, né, no outro, o qual aciona nela as suas emoções e por conta dessa emoção elas falam coisas que não condiz com suas atitudes no futuro, né? Elas não têm compromisso com aquilo que elas falam. Então é muito importante identificar e o quanto antes se afastar, evitar essas pessoas. É muito importante, tá? Elas, elas também têm um comportamento de quando elas estão empolgadas, emocionadas, né, com a pessoa alvo, elas tendem a puxar o saco, a bajular, a defender essa pessoa, mas só naquele momento. Passou aquele momento, se a pessoa pisa na bola, sai um pouquinho fora daquilo que elas desenham, porque é um desenho que elas têm na cabeça delas de que aquela pessoa é perfeita, então a pessoa não pode ser mais imperfeita, né? E ninguém é perfeito, só que na cabeça delas, naquele momento, as pessoas a qual elas estão bajulando, puxando o saco, elas são perfeitas e elas não vão errar. A partir do momento que elas erram, as pessoas já começam a pegar ódio, raiva, né? Já começam a desprezar. E é assim. É, então é importante a gente reconhecer essas pessoas e evitar de aceitar coisas delas. Elas não são genuínas naquilo que elas dão. Se você recebe algo delas, você fica. Elas sempre vão olhar. Você pode notar que quando elas te dão algo, no dia seguinte, elas já te olham como devedor, tá? Eu já tive várias experiências disso. Aliás, quero salientar aqui. Uma vez eu precisei de uma pessoa e ela me emprestou um dinheiro. Eu falei para ela que eu precisava comprar algo e ela me emprestou o dinheiro. Eu comprei aquilo que eu falei para ela e que depois eu ia pagar ela conforme eu pudesse. Só que daí, uns dias depois, ela começou a jogar, dar indireta, né? Perguntando para mim, aí comprou aquilo que você estava querendo comprar? Começou a dar indireta. Ela não foi direta comigo, não falou. Quer dizer, ela ficou lembrando. É pessoas que te dão algo, mas tá gravado ali daquilo que ela te dão, que te emprestou. Então, é importante que a gente tome cuidado com essas pessoas que dão, que ofertam coisas assim do nada, tá? São poucas pessoas as quais a gente deve aceitar, né? Ou dar as coisas, tá? Não estou dizendo aqui que a gente não deve ajudar as pessoas, mas tomar cuidado em ficar ajudando, dando as coisas para qualquer pessoa, tá? As pessoas são agem por emoções e as emoções não são verdadeiras. As emoções são só aquele momento, não condiz com a ação, com a atitude no futuro. Ela não tem compromisso com aquilo que ela falou. Um exemplo de ter compromisso com o que fala é que
hoje mesmo no meu trabalho eu pedi algo para uma pessoa e falei para ela, amanhã eu vou te trazer de volta, tá? Vou comprar outra e vou te trazer de volta. Então eu já até comprei, inclusive, e vou levar para essa pessoa amanhã. Então, no caso, eu tive compromisso com aquilo que eu falei. Eu não agi, né, por emoção. E já essas pessoas, a maioria, infelizmente, elas agem emocionalmente. Não sei. Movido pelas emoções, eles falam coisas as quais elas não têm compromisso. Eu vou te amar eternamente. E você, né, tá careca de ver por aí que não é bem assim. Valeu? Se for relevante, dá aquela curtida aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.